por imigrante, que é muito importante, mas todo mundo quer saber de imigração nos próximos 4 anos, todo mundo quer saber de empreendedorismo nos próximos 4 anos, porque uma coisa está ligada na outra e não tem como diferente. Então eu estou com o Carlos Bispo aqui, claro, é sempre muito bom receber você aqui, Carlos, muito obrigado. De verdade, e você, né? Eu por não favor, conheço, não, né? Guilherme Lopes com a gente, advogado de é sempre bom a gente receber amigos, justamente porque muito mais à vontade para contar para você as coisas que você merece ouvir. Por favor, permaneça sentado, porque eu converso agora aqui da manhã, né? Já pedi para servir a pizza. Perfeito. Então já sabe, né? Aliás, tem alguma pizzaria para eu fazer merchan, Alexandre? Que eu faço merchan aqui, eles mandam as pizzas, não tem problema não. Só falar, você fala aí, daí não precisa nem mandar invoice, manda pizza, entendeu? Mais ou menos assim. Mas ó, primeiro eu queria começar com o Bispo pelo seguinte: a gente como imigrante empreendedor, a gente fica com medo de governo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, principalmente quando a gente tem um business que ou está começando dado, tanto faz, porque se acontece uma mudança, a gente tem que se adaptar a ela. Falei isso com a Joelma agora há pouco. Como é que está você, na sua ansiedade pessoa, para essa eleição que está acontecendo agora? Bom, eu vejo que independente, né, de quem ganha hoje, na questão empreendedorismo, a gente tem um fator pujante, que é a economia norte-americana, até pelo tamanho que é a economia norte-americana. E é claro que no plano de governo de ambos os candidatos, você tem alguns diferenciais. E esses diferenciais, normalmente, se relatam principalmente quando você faz a internacionalização da empresa ou você abre a sua empresa nos Estados Unidos. Se você pegar, por exemplo, hoje, em termos tributários, no plano de governo da Câmara, ela está prevendo um aumento das corporações de 21% para 28% de impostos. E, no Trump, uma diminuição de 21% para 15% de impostos. Eu vou só fazer uma analogia rápida com relação a um dos maiores economistas do mundo, que foi o Laffer, um inglês, que colocou a teoria de Laffer. De Laffer, fica muito claro que quanto mais você diminuir a alíquota tributária, você tem uma pujança maior na arrecadação para com a economia daquele país. Então eu entendo que esse é um dos pontos principais que o empreendedor vai ver de diferença, né? É claro que tem outros também que estão envolvendo o decorrer aqui do tempo. Texas. Ô, Carlos, me fala uma coisa. Você, na realidade, quando você vê... às vezes eu vejo e falo assim, meu Deus do céu, é tudo uma sopa de letrinhas, muitas vezes, né? Mas, por exemplo, você recebe empresas de todos os lugares para todos os lugares. Quando existe esse caminhamento, as pessoas não ficam assim, eu não vou para o estado que não é tão democrata, eu não vou para o estado tão republicano, eu não vou para o estado que tem muito imigrante. Tem esse tipo de conversa e discussão? A grande maioria pergunta muito sobre isso, para qual estado ir, inclusive em casos que nós vendemos franquias. Né? Então, assim, para que estado que eu vou, onde que eu vou entrar com a minha empresa? E normalmente os estados mais escolhidos são os estados republicanos, onde que estatisticamente se demonstra uma pujança maior da economia. Utah, por exemplo, tem recebido muito investimento, né? Utah, sim. Salt Lake City. Sim. Tá? Enfim, isso faz muita diferença, obviamente, qual que é o estado, até porque você atrela a questão tributária, né? Haja vista, por exemplo, quando eu falo de Flórida, nós não temos imposto estadual, né? Você tem o sales, imposto por condado, que varia a alíquota, mas o imposto da Flórida, você não tem. Eu não posso falar, por exemplo, que é 8% igual Nova York, né? Isso, que é o maior, inclusive, né? Nova York, eu não sei, né, na minha área... Tem uma alíquota total, mas é um dos Se você pega Nova York, você pega o custo de vida da Flórida, uma pessoa que ganha $400 mil na Flórida, que é claro, obviamente, um salário muito alto, mas ganha $400 mil por ano na Flórida. Em Nova York, para você ter a mesma qualidade de vida, você tem que ganhar $950 mil. Então é mais do que o dobro daquilo que você tem que ganhar na Flórida. E pior, né? Haja vista por que você está tendo aí a questão da Tesla, do Elon Musk, tirando as empresas também de Vale do Silício, dos democratas e trazendo para republicano? Exatamente pela questão principal tributária, porque no final do dia é o quanto que sobra no bolso, né? Show me the money. Sim. Então vamos aproveitar porque agora já são 9h31 e eu tenho que rodar Breaking News porque a gente teve alteração aí na conta. Que tem aproximadamente 1,5 milhão ainda de votos para a Virgínia. Então, até perguntar, Virgínia, a gente ouviu falar muito da Virgínia durante um período, inclusive, né, porque tinha um morador ilustre que não mora mais lá, e nesse caso agora o brasileiro investe muito na Virgínia? Eu não tenho nenhum investimento na Virgínia com
nossos clientes. Sério mesmo? Sério. Quais são os estados, assim? Flórida, claro. Sim, Flórida é o número 1, né? Você tem Flórida, tem Nova York e Texas. Né? Na verdade, o segundo é Texas. Sim. Até pela coisa brasileiros, né? Se a gente pegar... Sim. New Jersey, Massachusetts, nos Estados do Norte. Quando a gente fala do Nordeste, logicamente é New Jersey, New York, né, principalmente, e Boston, toda aquela área de Boston ali. Connecticut também. Connecticut, até parte de Vermont. Então você tem alguns investimentos lá. Né? É que, como a gente tem no Nordeste hoje, é muito mais a mão de obra, né, ali, menos qualificada, com valores menores. É diferente quando a gente fala de investimento. Então, normalmente, eles querem fazer em um local que você paga menos impostos. E quando você tem a questão, por exemplo, dá um exemplo aqui que você tem praticamente em todos os lugares, né? A questão do e-commerce. Então, tem muita gente vindo fazer e-commerce aqui nos Estados Unidos. Onde que eu abro? E a resposta é muito simples, né? Depende. E depende do quê? Depende para quem você vai vender, porque na verdade o fato gerador do tributo, no caso como esse, é de quem está comprando. Então o cara pode abrir na Flórida e vender muito para a Califórnia. Exatamente. E ele vai pagar o imposto na Califórnia, não na Flórida. Acontece, eu não sabia. Sim, é onde você na verdade vende. Eu pensava que pela empresa ser daqui, não, ela paga o imposto federal, sim, ela paga aqui, e não tem o estadual aqui na Flórida. Se tiver mas estadual... o sales tax, sim, se tiver estadual, sim, mas o sales tax vai ser direto onde está comprando. É que nem quando você compra na Amazon. Sim, você exatamente. não vai pagar o imposto de Washington State, que é onde a Amazon está localizada. Você vai pagar de onde você está comprando. Aliás, você falou em Washington State, a gente vai para Washington DC agora, tá? Quero as 2 cidades principais para os democratas, que vai basicamente dizer se os democratas vão levar o Estado ou... Ô Carlos, quando a gente chega num período de eleição assim, que nem você falou, as pessoas ficam, por conta dos juros, esperando para saber se vão fazer investimento ou não. Muita gente parou de falar com você por conta da eleição, falou, não posso falar nada agora, vamos esperar o que vai acontecer. Sim, nós tivemos, na verdade, vários clientes que esperaram, que estão esperando esse momento para saber o que vai acontecer. Eu acho que é um pouco também daquela preocupação. Quem está no Brasil vê a política brasileira, aí ele atrela mentalmente ao que está acontecendo nos Estados Unidos também e fica preocupado com o que pode acontecer no futuro. Então, muitos estão aguardando. E um bom exemplo disso também, como eu comentei, é a questão da compra das casas também, né? Não só as empresas, como as casas também. Então, muitos estão esperando o resultado das eleições para que possa acelerar um pouco mais. Eu tenho uma última pergunta aqui do Bispo para você. Já tem novidades por aqui, mas vai lá, Bispo, pode perguntar. Essa pergunta, João, o povo quer saber. Na verdade, quando você é voluntário, e se também tem dias de folga depois de fazer esse trabalho. Como eu acabei de mencionar, eu sou corretor imobiliário, né? Então para mim não tem dia de folga. Para mim tem dia que trabalha menos. Mas aqui, pelo menos aqui na região de Miami, onde eu moro, você é pago para isso. Aqui você é pago para isso. Se importa em falar quanto? Não me importo, mas é porque assim, eu pego esse dinheiro, é tipo $200 o dia, é por hora, mas é tipo $200, $300 por dia e eu dou todo para a igreja. Então, eu acho que não, eu acho que teria como eu ser voluntário, mas é pago. A grande maioria das pessoas é paga. Tá aí. João, primeiro, antes de qualquer coisa, obrigado pela sua participação aqui, Bispo. Primeiro, muito obrigado por ter você aqui. Quando e como as pessoas podem te encontrar? Sempre você está ativo nas redes sociais? Sim, sou ativo no Instagram, @Jornada na América ou @CarlosBispo_oficial. Então, gente, olha só, a dica que eu dou para você é o seguinte: se você está aí, está acompanhando o nosso programa e não sabe ainda o que fazer, primeiro, não perca tempo, independente do que vai acontecer, comece o seu processo imediatamente, porque é a chance que você tem de não ficar para trás, porque o teu concorrente, e você está aí esperando para ver o que vai acontecer. Não faça isso, faça já. Bispo, obrigado, viu, por você ter vindo aqui. Simplesmente incrível a sua participação. A gente sabe que agradeço muito, é sensacional. E obrigado por ficar. Olha só o tempo que você ficou aqui com a gente, eu acho sensacional mesmo. Obrigado, muito obrigado, viu? Claro, volte sempre. Sim. Você sabe que a casa desse tamanho cabe muita gente. Muito obrigado. Obrigado, viu, Bispo? Muito obrigado. Olha só, mas vamos fazer o seguinte: a gente tem mais breaking news e mais atualização.